Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional 1 e Ipiranga 2 que acaba de acontecer no estádio Colosso da Lagoa. Jogo de Campeonato Gaúcho e, como sempre, aquela máxima. Pega o teu cupom de desconto, desconta ser início de temporada, desconta ser um adversário mais fraco, ser Campeonato Gaúcho na vida. Mas o fato é, eu me nego a avaliar necessariamente o resultado em partida inicial de segunda, terceira, quarta rodada de Campeonato Gaúcho, que não devia nem existir, que era para ser um torneio de preparação, uma pré-temporada dos jogadores. É assim que eu tô encarando, tal qual eu penso que deve ser. Mas o negócio aqui é muito maior na minha visão. É avaliar os jogadores individualmente, é ver exatamente quem tu tem em casa. Olha, daqui um pouco um Benjamin, um Iago Noal, mas opa, tem Cleiton Sampaio, tem Alan Benítez também. Então, pro bom e pro mal, a minha proposta nesse vídeo é essa. Mais do que, derrota 2-1, daqui um pouco taticamente, poxa, tiraram o volante, botaram o Danielzinho, o Inter passou um segundo tempo sem ver, o auxiliar do Pesolano não fez nada. Mas fisicamente o Inter morreu no segundo tempo. Cara, não adianta, não vai ser esse time que vai jogar. Não vai ser esse time que vai estar no Grenal, na estreia da Copa do Campeonato Brasileiro ou numa Copa do Brasil. Mas são alguns desses jogadores que podem definir a vida do Inter, pro bem e pro mal, durante a temporada. E é por isso que eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de análise. Esse vídeo é pra KTO. Tá vendo aí na tela? Ó, tô mostrando a minha tela a partir de agora. Ó, naquela de mostrar as ganhas e as perdidas. Tem 3 perdidas aqui, ó. Perdi uma, perdi 2, perdi 3. Só que eu apostei, botei 10 pra ganhar 19,30, ou seja, ganhei 20, quase, vamos arredondar aqui valores, que ia ter ambos marcam. Depois eu fiz outras, dando uma cercadinha e perdi. Perdi 10 aqui, perdi 10 aqui, perdi 10 aqui. Ou seja, ganhei 20, perdi 30. O saldo é 10 negativo. Tô mostrando aqui para depois vocês não falarem que, JB só mostra as ganhas. Não, tá aqui, ó, tá, mostra a situação. Mas enfim, se tu quiser, para brincar, para te divertir, sabendo que é entretenimento, que ninguém fica rico da noite por dia, na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link personalizado do JB, beleza? Gente, vamos lá. Primeira coisa é Benjamin Arrim. Esse menino tá mostrando que ele não pode voltar pra base. Ele é o time principal do Inter. Ele é o cara do meio campo pra distribuir jogo, pra sair jogando, pra marcar, pra pelear, pra fazer o que necessita. Tem um jogador de futebol ali. E ele tá se mostrando isso, jogando na estreia no Beira-Rio, jogando no gramado sintético, jogando no Colosso da Lagoa, que parecia até ter um gramado melhor do que outrora, mas ele tá se impondo pra nível de gauchão. Mas tá mostrando o seguinte, no mínimo, no time principal, esse menino tem que ficar. O Alisson, que é a outra boa novidade do Inter, dessa vez entrou no meio campo, não necessariamente como lateral. Enfim, o Inter jogou um pouquinho diferente nessa partida. O Agui foi lateral esquerdo, o Benítez, o Agui ficou mais, o Alan Benítez foi quase com ponta, mas enfim, o fato ele, pra mim, o Benjamin, é a melhor coisa e o cara que tem que ser fixado. Na partida de hoje especificamente, tem uma boa novidade, mesmo tendo jogado só 45 minutos, que é o Iago Noal. Meia centralizado, foi o cara que puxou o ataque, que distribuiu o jogo, que pensou um pouquinho o jogo do Internacional. E ali tem um outro menino que ele foi lúcido no meio campo. Na base, ele sempre se notabilizou por ser o cara atrás do Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho era o camisa 10, era o meio atacante e ele era o terceiro homem de meio campo. O Iago Noal é esse cara. Talvez nem tanto meio atacante centralizado tal qual nessa partida, tampouco lá atrás quando o Roger deu oportunidades para ele na ponta direita, onde o Tabata jogou, onde o próprio Gabriel Carvalho jogou, e aí pediram para ele fazer, guri da base, subindo. O técnico do principal pediu para ele jogar de ponta esquerda, ele vai jogar. Então assim, ele é esse meio, eu acho que dá para dar uma olhada melhor para ele. Não sei até porque saiu no intervalo do jogo. Mas assim, a partida não pode nos enganar por alguns jogadores que já estão com avaliações que a gente já sabe que pode esperar. Por exemplo, o Bruno Henrique fez um gol. No escanteio ele vai lá e mete de calcanhar e faz um golaço. Tá, mas eu não vou aqui achar que eu vou mudar a minha avaliação sobre o Bruno Henrique por conta disso, na minha visão. Não é por isso que a renovação se justifica por um gol de gauchão. A nossa avaliação, ela não pode. Eu acho que tem avaliações de jogadores experientes que não conseguem performar também, mesmo num gauchão. Vale pro Bruno Henrique, vale pro Alan Benítez, que dessa vez conseguiu ser mais protagonista, porque quase como um ponteiro pela direita, ele avançava, ele entrava na área, ele tinha força física. É o jogo que ele gosta. No Paraguai, o jogo de gauchão é toda hora, toda rodada.
Mas assim, chega uma hora que tu precisa de um pouco mais de, né, de bola no corpo. E mesmo alguns garotos, e sem ser definitivo com esses garotos, sem ser assim, olha, manda embora, não serve pra nada. Mas tem alguns, vou de menor a maior. Vou pegar pelo mais simples aqui. Raikkonen. Começou como titular, estava reclamando que antes era o João Bezerra titular, ele estava se atrapalhando ou estava não jogando como centroavante. Pouco fez, pouco produziu na primeira etapa, tanto que acaba sendo substituído. E aí o Internacional tem que comprá-lo do Goiás agora até 31 de janeiro. Eu não sei se daqui a pouco, insisto, não quero ser 100% definitivo, mas daqui a pouco o Inter vai dizer, 3 milhões por esse menino que talvez não está tão pronto assim. Isso pode ser repensado sobre ele. Agora, Gustavo Prado é o ponto de preocupação. Ele não está conseguindo deslanchar. E aqui, ele teve lances ótimos, principalmente no primeiro tempo, para decidir a partida. Seja em contra-ataque que ele puxou e aí vai passa nos pés do zagueiro, seja em bola que ele recebe, tinha um zagueiro perto, mas não estava pressionado, os caras estavam longe dele, era só bater, ele bate com o ossinho do tornozelo e manda mal, chuta mal. Ele teve oportunidades de gols claras e não foi bem. E é um cara que de seleção brasileira sub-20, que era uma esperança nas categorias de base, que a gente imaginava o seguinte, opa, tá aqui um bom jogador, o João Vitor, que mais uma vez entrou e já tinha ido bem contra o Monson no Zequinha. O João Vitor tá se mostrando uma peça muito mais útil do que ele, e naquela partida anterior fez mais do que o Gustavo Prado, sei lá, nos últimos 2 anos, nas últimas 2 temporadas com a camisa do Inter. Isso quer dizer, então JB, o Raikkonen tem que ser liberado, o Gustavo Prado não serve? Não, eu não vou ser definitivo a esse ponto, mas eu preciso relatar que a avaliação dos jogos do Campeonato Gaúcho são essa, ou é essa. Talvez só não estejam prontos, no caso do Raikkonen, ou porque o Raikkonen não foi bem, o João Bezerra entrou no segundo tempo e também não foi lá mil maravilhas, não conseguiu performar, não conseguiu jogar tão bem. O Inter morre fisicamente no segundo tempo, é verdade, ele é prejudicado, mas também não faz muita coisa. Talvez a avaliação possa ser que, olha, alguns desses meninos são bons jogadores, só não estão prontos. Isso só nos leva a refletir, só nos leva a avaliar ponto a ponto as coisas do Internacional, mas com algum tipo de possibilidade de nem tudo tá maravilhoso. Não é porque o Bruno Henrique fez um belo de um gol que ele é o melhor jogador do mundo. Também não é porque alguns meninos não foram bem que eles necessariamente não vão render mais. Só que aqui vem um ponto que eu acho que é importante colocar aqui. Tem alguns caras que são veteranos que se repetem de erros. O Ivan, goleiro, poderia ter pego aquele gol, o primeiro gol dos caras, né? Acho que dava pra ter defendido. Acho que o Ivan conseguiria, pelo menos, defender aquela bola. O Alan Benítez, que eu já citei aqui, só que a gente vai chegar no Cleiton Sampaio. O Cleiton Sampaio é um zagueiro que o Inter traz da Europa, paga pouco mais de 1 milhão de euros por ele, 1.200.000, 1.300.000 euros por ele, e aí ele nunca vai bem, ele nunca joga nem perto do que se imagina para o Internacional. Ele veio do AVS de Portugal, o Inter achou o seguinte, trouxe um zagueiro que pode performar aqui. Gente, ele faz um pênalti que é difícil tu defender para um profissional. Ele empurra com as 2 mãos um cara que tá driblando pra fora da área, inclusive. O cara tá trazendo, tá bom, ele com a perna direita podia bater, mas, gente, ele empurra com as 2 mãos. Não tem menor sentido, não é nem a buscar referência. Ele faz o pênalti e depois fica reclamando, sabe-se lá por quê, talvez com ele mesmo, ficou indignado, e ele faz um pênalti. E aí tu diz assim, não é a primeira vez, não é porque é um jogo de gauchão, não é o menino que não tá pronto, é o Cleiton Sampaio de todas as outras vezes. Então talvez tu pense, poxa, eu preciso de um lateral direito, o Agui talvez não é um reserva para a esquerda, os 2 zagueiros, na minha visão, são insuficientes, o Juninho pela esquerda, o Cleiton Sampaio pela direita. Tu tem componentes para entender que, poxa, o Tabata talvez não é o meio campista que vai te resolver a vida, o Bruno Henrique fez um gol, mas não muito mais do que isso. Estas avaliações, esses alertas precisam existir no bastidor colorado. É para isso que a partida contra o Ipiranga vai servir. Eu vou me negar aqui a falar, fisicamente, taticamente, uma troca e tal. E aí, né? Se tivesse ganho do Ipiranga, que diferença faria? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.